Tua Bíblia, abre lá no livro de Efésios. Efésios, capítulo 3. Efésios 3. Amém? Todos acharam? Efésios 3, a partir do versículo 14. Aleluias. Aleluia. A palavra diz assim: por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroboados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vou firmar nesse versículo 14 que diz assim: por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Põe tua Bíblia no banco, vamos orar. Aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a tua palavra diante de ti, Pai. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nosso coração está aberto para ouvir a tua voz, Senhor. Fala com cada um, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, o teu querer. Nós te louvamos, Senhor, e te dizemos: é bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Então, aqui o apóstolo Paulo está enviando uma carta aos Efésios. Ele manda esta carta para dar para eles um novo ânimo, para fortalecê-los na presença de Deus. E aqui eu coloquei que Efésios é uma epístola para o mundo inteiro, para os judeus, para os gentios, para marido e mulher, para pais e filhos, para servos e para senhores. Essa carta foi escrita aos Efésios na época em que o apóstolo Paulo encontrava-se preso em Roma. O propósito da carta de Paulo aos Efésios era fortalecer a fé cristã dos crentes de Efésio, alimentando e mantendo a unidade entre eles. Naquela época, Paulo, quando ele escreveu, ele estava preso e não faltava pessoas para acusar, caluniar ele, né? Alegando que o grande líder era um assassino, era um fora de lei, né? Era um criminoso que estava preso porque merecia. Eles olhavam o passado de Paulo, porque eles viam um Paulo, né? Alguns deles ali que não eram cristãos, viam Paulo, aquele matador de cristão, perseguidor, né? Então eles ainda viam esse Paulo. E Paulo, ele se entristecia, não por ele, não porque estavam falando dele, porque ele conhecia quem era ele em Deus. Você conhece quem é você em Cristo? Paulo não se entristecia pelo que eles estavam caluniando, mas Paulo se entristecia por eles mesmos, porque Paulo clamava por eles,
Paulo clamava por aquele povo ali. Ele falava assim: por esta causa eu me coloco de joelho. Que causa era essa? Que causa era essa que Paulo diz: por esta causa eu me coloco de joelho? E ele não se entristecia pelo que eles falavam dele. Porque Paulo, quando ele teve o encontro com Jesus, quando ele teve o encontro com Cristo, ele teve uma verdadeira metanoia na vida dele. Paulo é um exemplo para nós, gente, porque quando ele teve face a face com Jesus, nunca mais foi o mesmo Paulo. Nunca mais ele foi a mesma pessoa. A partir dali, o amor que entrou no coração de Paulo, a mudança que teve na vida daquele homem, até hoje nós comentamos. E eu estava preparando o estudo, e pensando: meu Deus, quando Jesus entrou na tua vida? Pensando no batismo que a gente estava fazendo, quando Jesus entrou na tua vida? Será que foi essa mudança assim, ó? Mudou totalmente. É isso que Deus espera de nós, gente. O encontro com Jesus, uma mudança que me transforma. Ninguém me reconhece mais. E ali era o que Paulo estava falando. Ele não estava preocupado com o que eles estavam falando dele, porque ele sabia quem tinha chamado ele. Ele sabia que aquela vida dele lá atrás não interessava mais. Ele diz assim que ele era muito pequeno diante de... Antes, quando ele se achava grande, ele era muito pequeno, olhando agora o que Deus fez na vida dele. Então ele diz assim: mas hoje, por esta causa, pelo que eles estão vivendo, conheceram Jesus, conhece Jesus, por esses que eu me coloco de joelho. É por eles que eu estou me colocando de joelho. Então ele se colocava de joelho para orar por uma causa. E que causa era essa? Eu coloquei aqui, ó, algumas causas que Paulo estava orando. Ele estava orando por um evangelho. Gente, mas olhando para Paulo, por esta causa eu me coloco de joelho. É fácil orar? Vocês acham fácil orar? Não. É bom orar? Não. Muitas vezes para a gente orar nós enfrentamos guerra, nós enfrentamos luta, dá sono, dá cansaço. Você não acha tempo, parece que o teu tempo encurta. Mas agora imagine você orar, porque nós oramos por nós mesmos. Isso que nós oramos por nós mesmos, pelas nossas causas. Mas aqui Paulo estava orando pela causa dos Efésios. Ele estava orando por aquele povo. Se nós orando pelas nossas causas nós nos cansamos, agora imagine você orando por causa dos outros. Tipo, amanhecer, talvez acordado, levantar de madrugada, fazer uma vigília, fazer uma intercessão, buscar pela causa de alguém. Você já se colocou assim por alguém que você nem conhece, porque Paulo, alguns ele conhecia? A gente se coloca pelos nossos, a gente se coloca em oração pelas nossas casas, a gente se coloca por aquilo que nós amamos. Mas Paulo está dizendo assim: por esta causa eu me coloco de joelho. Então aqui, qual era a causa que Paulo queria? Ele estava orando por um evangelho transformador. Ele estava orando por um evangelho de Jesus que transformava vida, para ver mudanças, porque ele viveu essa mudança. E quando você vive esse Cristo em você, quando você busca esse Cristo e vive ele em você, você quer que esse Cristo esteja firmado nas outras pessoas. Quando eu tenho esse Jesus na minha vida e conheço ele face a face, eu quero que as pessoas conheçam. Eu quero passar aquilo que eu estou sentindo. E era isso que Paulo
estava pedindo, ele orava para que o evangelho continuasse se expandindo. Ele estava preso, mas ele não queria que parasse o evangelho. Ele queria que continuasse. Então, por isso, Paulo orava, para que os irmãos se comprometessem com o Senhor, para que eles ficassem firmados na fé, para que eles tivessem conhecimento daquele Jesus que ele experimentou. Então, era por isso que ele orava, mas Paulo não queria um mero conhecimento. Ele queria um conhecimento que vem do próprio Espírito Santo. Um conhecimento que vem de dentro para fora, que eles tivessem esse encontro transformador com Jesus. Não aquele encontro, eu conheço Jesus, eu sou cristão, mas eu vivo esse Cristo. Então ele queria que eles tivessem esse conhecimento para que eles fossem fortes em Cristo. Então ali ele fala, no versículo 14: por esta causa eu me ponho de joelho. Daí ele começa a falar, para que segundo a riqueza da sua glória, ele conceda que sejais corroborado com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite na fé, habite pela fé em vosso coração. O que ele estava falando? Eu quero que vocês tenham uma fé tão grande, que vocês conheçam Jesus como eu conheço, que esse Espírito Santo flua de dentro de vocês, que vocês tenham o desejo de servir Deus de uma maneira sobrenatural. Era o que ele estava falando. Ele falou, é por esta causa que eu me coloco de joelho, por um conhecimento que vem do Espírito Santo, que vem de dentro para fora, que faça de vocês espiritualmente fortes. Amados, agora imagina ele lá numa prisão e orando para fortalecer os que estavam lá fora. A gente por qualquer coisinha já se lamenta. Por qualquer coisinha a gente já murmura. Ele estava dentro de uma prisão, orando por quem estava lá fora, para que eles fossem fortalecidos. Quando na realidade quem precisava ser fortalecido? Eles dizem, Paulo precisava. Ele era tão certo de que Deus era com ele, de que Jesus era com ele, de que foi o Senhor que chamou, que foi o Senhor que transformou, que ele não sentia essa necessidade. A necessidade dele era que os outros conhecessem Jesus como ele conhecia. Porque quando nós conhecemos Jesus, como Paulo conheceu, um pouquinho, né, que nós conhecemos Jesus, nós não vamos ficar murmurando, se lamentando, chorando pelas nossas lutas, gente. Se nós conhecemos o Deus que nós servimos, que diz assim, eu estou contigo todos os momentos da tua vida. Se você está cansado, lance o fardo sobre mim. Se você está triste, está abatido, eu sou aquele que te consola. Se nós conhecemos esse Jesus, nós não vamos ficar desesperados. A nossa luta é nada diante do nosso Deus. Era o que Paulo estava falando. Eu quero que vocês se fortaleçam nesse Cristo. Que a fé de vocês seja renovada. Que vocês tenham esse Espírito Santo de dentro para fora, tomando o coração de vocês de tal maneira que o vento não te abala. Que a tempestade não te abala. Que aquilo que fala de você não te entristece, porque você sabe quem você é em Cristo. Aleluia. Ele pedia conhecimento para que eles fossem fortes espiritualmente. Ele orava também para que eles conhecessem, diz assim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo,
que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Sabe o que ele está falando? Que você também tenha, que a fé em Cristo habite em você, no coração de vocês, para que vocês tenham raízes, seja alicerçado no amor de Deus. A certeza de que Deus te ama, que você esteja alicerçado nele, esteja enraizado em Deus. É isso que ele estava falando, que a fé esteja em vocês. Gente, pensa nós, enquanto cristão, vamos conversar com alguém e nós perguntam como que nós estamos e nós começamos a contar nosso choro, nossas tristezas. Ai, porque lá em casa, ai, está difícil. A pessoa vai dizer assim, nossa, isso que ela é pastora. Né? Isso que ela serve a Deus e está desse jeito. Quantas coisas nós passamos que nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Paulo diz assim, por esta causa eu dobro o meu joelho, porque eu estou aqui preso, eu estou aqui em cadeias, mas eu sei quem está aqui comigo. Eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Eu não estou abalado, eu não estou triste por mim. Eu estou triste por vocês. Eu estou orando por vocês. Eu quero que vocês se fortaleçam. Eu quero que vocês saibam o Deus que vocês servem. Eu quero que vocês tenham paz no coração de vocês. Eu quero que vocês tenham certeza que esse Deus está do lado de vocês. Você tem a certeza que esse Deus está do teu lado? E está à frente das tuas causas? Aleluia, era isso que Paulo estava falando. Ele pede sabedoria também, além do conhecimento, ele pede sabedoria. Sabedoria para quê? Para conhecer o amor de Cristo. Sabedoria para ter certeza que Deus está com você. Sabedoria para temer falar alguma coisa que possa envergonhar o Evangelho de Cristo. Eu vejo... Tem uma passagem de Esdras, agora não lembro certinho o lugar, que ele fala que ele não vai pedir ajuda para o rei, porque ele vive falando de um Deus forte, de um Deus que faz, e como que eu vou chegar diante do rei e vou falar, pedir ajuda? Ele vai dizer, que Deus é esse que você serve? E às vezes nós estamos passando por lutas, e as pessoas vêm conversar com você, às vezes pedir uma oração para você. Eu vejo a gente que faz atendimento, às vezes está passando por luta bem maior. E a pessoa ali está chorando e tudo, e você vai socorrer. Quando a pessoa sabe, nossa, aquela pessoa está passando por isso, meu Deus, que força é essa? É o que Paulo está falando, é um conhecimento, é um entendimento. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ninguém sabe porque você está rindo no meio da prova. Porque você está dando coragem para os outros, fortalecendo as pessoas, segurando na mão, dando força, passando por luta. Paulo diz, eu quero que vocês tenham esse conhecimento que excede todo entendimento. Paulo, ele não orava por ele, ele orava pelas pessoas. Por que causa você tem dobrado o teu joelho? Por que causa você tem orado? Por que causa você está chegando diante de Deus? Você está chegando diante de Deus chorando as tuas feridas? Você está chegando diante de Deus só pelas tuas causas, como diz, pelo teu próprio umbigo? Paulo está falando assim, eu quero que vocês tenham esse conhecimento de um Deus forte, de um Deus que trabalha em teu favor, de um Deus que age, de um Deus que excede todo entendimento. Ele termina ali quando ele diz assim, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja a adoração. Olha quem está falando, gente, alguém que está preso.
alguém que não pode sair, alguém que está preso injustamente. Ele diz: a Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja adoração, porque Ele é poderoso para fazer muito além do que aquilo que nós imaginamos. Sabe isso que você está pedindo para o Senhor? Isso que você está dobrando o teu joelho? Ele diz assim: eu sou capaz de fazer muito além, muito mais do que você imagina, do que você possa imaginar. É isso que Paulo está falando para eles, dando força. Por que causa você tem dobrado os teus joelhos? Quando você entra aqui, nós, graças a Deus, a gente tem visto assim um mover de Deus, um trabalhar de Deus na nossa igreja, o pessoal buscando em oração mesmo. Mas assim, Deus pergunta para você: por que causa você tem dobrado os teus joelhos? E por que você não tem crido naquilo que você tem pedido diante de Deus? E por que você não tem uma fé que excede todo entendimento? Por que você tem pedido e não tem recebido? Porque não crê. Porque duvida. Porque duvida. E se nós duvidamos, a palavra diz: não pense você que duvida que vai receber alguma coisa do Senhor. A Bíblia, ela nos dá exemplo de pessoas, de servos, que tinham exemplos práticos ali servindo ao Senhor. Eles se colocaram de joelho diante de alguma causa. Eu anotei alguns aqui, porque se a gente for pegar na Bíblia, quem orou e viu coisas sobrenaturais acontecer, milagres acontecerem, nós passamos a noite aqui. E acho que viramos os dias aí para falar de cada um que orou. Então aqui eu peguei Moisés, Arão e Ur. O pastor pregou domingo. Que enquanto Josué guerreava com os amalequitas, Moisés intercedia. Estava ali em oração por eles, porque eles estavam em guerra. Quando Moisés cansava, Arão e Ur vinha e sustentava ele, os braços dele, para ele continuar firme. Então eles estavam ali orando por quem estava em guerra. Devemos nos colocar de joelhos por pessoas que estão à frente da batalha. Você tem orado pelo teu líder, pelo teu pastor, pelas pessoas que estão à frente de batalhas? Porque enquanto eles estão à frente da batalha, alguém tem que estar orando, está socorrendo em oração. E muitas vezes a gente na batalha diz: ah, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu estou apresentando para vocês aqui Paulo, preso, sendo injuriado, acusado e orando por quem ele nem conhecia. Outro que eu anotei aqui, Josafá, o rei Josafá. Quando ele viu que o povo, os filhos de Moabe e Amon, estavam cercando o povo dele para destruir, ele sentiu medo. E ele correu para a presença de Deus e ele começou a orar. Ele se pôs na presença de Deus, se colocou em pé na presença de Deus. E ali ele decretou um jejum coletivo com aquele povo para orar pela guerra que estava vindo contra eles. E ele teve resposta do Senhor. O que o Senhor falou para ele? Não temais nem vos assusteis, porque nesta peleja vocês não terão que pelejar. Quem peleja é o Senhor. Aleluias. Daniel, quando eles fizeram um decreto para jogar ele na cova dos leões, se ele orasse, oração tem que ser nossa maneira de viver. Viver em oração, conversar com o nosso Deus. Nós falamos que amamos Ele e não conversamos com Ele? Como eu amo o Senhor e não tenho tempo para o Senhor? Quando Daniel foi proibido de orar, o que ele fez? Continuou orando. Oração faz milagres. Oração muda decreto. Oração transforma a situação, as circunstâncias. Daniel continuou orando. Não parou um momento de orar. E o que aconteceu? Deus desceu.
e entrou na cova dos leões com Daniel e fechou a boca do leão. Quando você dobra o teu joelho e ora, Deus muda a tua história. Deus, ele muda as circunstâncias. Deus, ele faz o sobrenatural. Ele age em teu favor. Aleluia. Ali o próprio Deus desceu para pelejar por Josafá. O próprio Deus desceu e fechou a boca do leão. Os discípulos oravam porque quer mover o céu? Dobra os teus joelhos. Quer mover o céu? E a maneira de falar dobra os joelhos, você pode orar em pé, você pode orar, mas dobra o teu coração diante de Deus. Quer mover os céus? Vai para a oração. Quer mover os céus? Você está no lugar certo. Por que causa você está dobrando o teu joelho? Deus te pergunta, que causa você está dobrando o teu joelho? E por que não tem acreditado que é possível? Os discípulos foram cheios do Espírito Santo quando eles oravam. Oração traz avivamento. Não adianta eu querer a presença de Deus, que Deus venha avivar, e Deus anda tão frio espiritualmente. Você tem orado? Ai, Deus, eu vou lá, eu não consigo nem ouvir a palavra direito, eu não consigo prestar atenção. Você tem orado? Porque não tem ninguém que entre na presença do Senhor e Deus despeça vazio. Porque o Senhor se coloca junto com nós. O Senhor fala com os seus. Ali os discípulos oravam e foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Por que muitas vezes nós não recebemos? Porque nós entramos só pedindo. Nós entramos só chorando. Nós entramos só lamentando. Ele diz, por que causa você está dobrando o teu joelho? Seja como Paulo, ele dobrava o joelho, mas pelas pessoas, porque ele sabia que apesar das circunstâncias, Deus estava ali com ele. Deus estava segurando na mão dele. Deus estava fortalecendo ele. Então ele não estava orando por ele. Ele falava, é por esta causa que eu dobro o meu joelho. Para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Para que vocês sejam cheios de fé. Para que vocês sejam tocados por esse Deus. Para que vocês conheçam a grandeza, a profundidade, a altura, a grandeza do amor de Deus. É por isso que ele estava orando. Deus, ele tem despertado a igreja para orar. Deus, ele tem despertado. Você está aqui com a chuva que deu. Deus te trouxe. Deus te trouxe. Porque muita gente se encolheu hoje por causa da chuva. Deus te trouxe. E você acha que esse Deus que te trouxe não vai te responder? Esse Deus que te trouxe não vai te responder? Não existe arma mais poderosa diante de Deus do que um servo de joelho, do que uma igreja com os joelhos dobrados. Deus tem o sobrenatural para a tua vida. Quando você dobra o teu joelho, quando você dobra seu coração diante de Deus, Ele move os céus. Ele desce para a peleja, Ele desce para a guerra, Ele desce lutar por você. Aleluias. Mas Ele quer que você entre como forte guerreiro diante dEle, sabendo quem você é na presença dEle, sabendo que você é filho. Você é filho. Você é filha. Você é filho de Deus. E o que você tem pedido para Ele? Ele olha para você como filho. E Ele pergunta por que você tem dobrado, qual a causa que você tem dobrado o teu joelho. E por que não crê? Que Ele pode fazer. Que Ele pode fazer muito além. Ora, aquele que é poderoso. Olha o que Ele diz para você, filho e filha.
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que Ele opera em nós. A Ele a glória, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Comece a adorar esse Deus e você vai ver os céus se mover. Os céus se abrir em teu favor, se coloca em pé. E entra na presença de Deus como filho. Entra na presença de Deus como filho. Adorando, agradecendo, apresentando qual é a causa que você tem dobrado o teu joelho. Quem que você tem apresentado diante de Deus. Ele diz, entra na minha presença como filho e como filha. Porque eu sou poderoso para fazer muito além do que aquilo que você está pedindo, está pensando, está imaginando. Aleluia. Comece a buscar a presença desse Deus agora. Se você quiser se ajudar,